Vejamos mais um exemplo de como as palestras espíritas têm sido instrumentalizadas a partir de um viés ideológico que muitas vezes é apresentado a partir de uma falsa postura de neutralidade. Falsa postura essa que não é questionada de forma alguma porque o discurso colocado ele é hegemonicamente conveniente. É o caso desse trecho que vamos ver, é uma palestra relativa ao texto de Kardec que fala da aristocracia intelecto-moral, publicado em obras póstumas. O texto já foi comentado e o que nós vamos ver agora é uma conclusão a partir do que vai ser exposto, observações tiradas a partir do que foi lido. Olha só o que vai ser dito aqui. Presta atenção no que vai ser colocado. Desse estudo que Kardec nos fez, nós que ressaltemos, não foi publicado por ele quando estava encarnado, mas isso não tira o valor do texto. Nós nos permitimos extrair duas observações desse trabalho que Kardec fez, desse conceito de aristocracia intelecto-moral que ele nos traz, que nós achamos observações interessantes que nós submetemos à apreciação de quem nos assiste agora, que evidentemente não tem nenhum caráter impositivo no que nós vamos dizer, como aliás em nada. A nossa doutrina é uma doutrina de razão e espírito crítico. A primeira observação é que Kardec reconhece com clareza a premissa de que sempre, a todo momento, existem lideranças e corpos dirigentes nas sociedades organizadas. Kardec não parece admitir a hipótese de uma sociedade sem lideranças e sem dirigentes. Embora anarquistas mais lúcidos, mais ou menos lúcidos, possam questionar, dizendo que governança não é a mesma coisa, por exemplo, que Estado ou poder político, e de que poderia haver algum tipo de liderança sem a existência de organizações estatais, embora isso possa ser levantado, parece que a reflexão de Kardec, ao analisar o passado, como as aristocracias se sucederam, ela admitia que a existência dessas organizações políticas que se sucederam no tempo, dessas autoridades, nas diversas conformações que ela teve ao longo das diversas etapas desse processo histórico, era algo até certo ponto inevitável, natural, esperável no contexto daquelas sociedades, do patamar evolutivo daquelas criaturas. Isso significa que mesmo que nós concordemos, por exemplo, com Deolindo Amorim, grande também pensador espírita que teve excelentes relações com Herculano Pires, se nós concordarmos com Deolindo Amorim em que a democracia liberal, esse regime que tenta casar participação popular nas decisões coletivas com a manutenção de liberdades individuais, se nós entendemos que a democracia liberal é o regime mais adequado, como Deolindo Amorim acreditava que era, as sociedades organizadas em civilizações incompletas como a nossa, em que ainda carecemos muito de progresso moral, principalmente, se nós entendemos que o melhor que nós podemos fazer é a democracia liberal, com todos os seus defeitos, o fato é que mesmo numa democracia liberal... Veja aqui a apresentação da democracia liberal como o melhor que a gente pode fazer, porque supostamente tenta casar a participação popular nas decisões coletivas com a manutenção das liberdades individuais. Olha a falsidade dessas afirmações se confrontadas com a realidade. Mas a realidade pouco importa, porque aqui o que interessa é vender o peixe ideológico, que é o que está sendo feito numa palestra espírita. E como eu disse na abertura, isso daqui não será questionado. Por quê? Porque é hegemonicamente conveniente. Qualquer coisa diferente disso, logo será apontada de que estão usando a tribuna espírita para fazer política. Como se isso daqui não fosse, hein? Como se isso daqui não fosse algo desse tipo. Beleza? Vejamos o que continua a ser dito, porque não para por aí. Kardec vai dizer que existem lideranças
e o dinheiro, a inteligência, a força, de alguma maneira terão a sua proeminência enquanto o progresso moral não se fizer. Não tem um remédio absoluto, uma panaceia para isso que não seja o progresso espiritual. Então, por mais que nós entendamos humildemente que nós nos organizarmos em democracias liberais é o melhor que nós podemos fazer na Terra, neste momento, é o melhor que nós podemos fazer na Terra. O fanatismo ideológico é tal que não permite qualquer outra opção. Já se enxerga isso como sendo o que há de melhor, apesar da realidade nos mostrar diariamente que o que se entende por democracia liberal é fonte dos mais absurdos malefícios sociais e individuais. Mas aqui o viés ideológico é tão forte que apresenta isso como sendo o melhor que temos, é o melhor que a gente pode fazer, tendo em vista o nosso patamar evolutivo, como se diz. Vejamos aqui o grau, eu diria mesmo, de cegueira ideológica. Vejamos. Como Deolinda Amorim acreditais, é o melhor que nós podemos fazer na Terra, neste momento, como Deolinda Amorim acreditava no século XX, mesmo assim nós não evitaremos que existam lideranças, autoridades que ganhem poder e influência usando esses recursos que Kardec nos elenca no seu texto. Aí, nesse campo, eu insiro a segunda observação, para encerrar. Aquela de que, por natureza, levando em consideração a máxima que a doutrina nos ensina, de que os mundos superiores são cada vez mais parecidos com o próprio mundo espiritual, porque as criaturas vão se desmaterializando, vão se afastando da densidade de matéria que existe em mundos como a Terra, nós podemos afirmar, sem que isso signifique qualquer impacto político imediato, que nós estejamos propondo alguma coisa de ação política, de maneira nenhuma, não. Nós podemos imaginar, nós podemos esperar que o tipo de sociedade que nos aguarda num mundo mais avançado, no mundo superior, não seria de um figurino propriamente democrático, mas de um figurino aristocrático, ou seja, o poder estará nas mãos dos melhores. Isso não tem nada a ver com a utopia de autores como Comte ou Saint-Simon, nem com o Estado moderno, porque num mundo desses, pessoal, que não vai ter vício, não vai ter animosidade, não vai precisar ter exército, força policial, juízes. Essas instituições que nós conhecemos e que são necessárias no nosso mundo hoje, vão passar a ser cada vez menos necessárias no mundo superior, moralmente e mais desmaterializado. Essa sociedade aristocrática não pode se realizar na Terra, porque nós não temos espíritos moralizados o suficiente para isso. Porque não é tão simples entre nós detectar quem é mais e quem é menos evoluído espiritualmente, dada a nossa materialização ainda tão profunda. No mundo espiritual, nós sabemos que a autoridade dos espíritos superiores é incontestável, não se submete a votações ou articulações políticas, reflete a lei divina, embora os espíritos inferiores tenham liberdade para fazerem as suas escolhas ruins. Mas lá não existe ameaça à integridade física, como existe entre nós encarnados. Não precisa de exército, não tem atos violentos, não existem bens materiais sendo produzidos. O que vale, o que ganha validade, o que se impõe no mundo espiritual, se impõe por Deus e pelos espíritos superiores que a ele se subordinam, não por algum tipo de voto ou de sufrágio. Nos mundos mais desmaterializados e, portanto, mais próximos dessa realidade, os espíritos que estiverem relativamente menos evoluídos tenderão a reconhecer a autoridade dos que estão mais, porque saberão que eles podem ajudá-los a alcançar a perfeição. Nada nesses mundos, por consequência, vai recordar o nosso regime terreno das democracias, que é o que nós conseguimos organizar na Terra. Nós podemos, portanto, considerar a democracia, como Deolinda Amorim considerava, um regime mais ajustado ao estágio de progresso que nós atingimos na Terra e ao nível das nossas aristocracias, ou seja, das nossas elites. Mas sem qualquer
é o mais ajustado, tendo em vista as nossas elites. Que, por sinal, essas elites dominam, né, estabelecem uma relação de domínio. Então, é o regime mais adequado, especialmente para essas elites. Veja que, a partir do que foi colocado em relação à realidade dos mundos superiores, e levando em consideração até o mundo espiritual, o que é que está se desenhando aqui? Como nós não temos condições ainda de contemplar essa realidade, o que é que nos resta? Qual é a melhor opção que nós temos? Mais uma vez aqui se insiste na mesma ideia. Como nós não chegamos nesse estágio, para o nosso estágio atual, a melhor opção é o quê? Aqui se faz esse discurso ideológico, no qual a chamada democracia liberal é a melhor opção que a gente tem. Ao estágio de progresso que nós atingimos na Terra e ao nível das nossas aristocracias, ou seja, das nossas elites. Mas, sem qualquer movimentação política deliberada para isso, portanto, num dia ainda muito distante, a Terra, quando ela tiver se transformado profundamente, esse regime será passado. Afinal, como dizia Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes políticos, salvo todos os demais existentes neste planeta. Nesse planeta só, por enquanto. Tá? Então, que nós sejamos capazes de progredir o mais depressa que nós pudermos, para que nós possamos almejar, quer na Terra, quer em outros mundos, conviver nessas sociedades mais avançadas em que se imporá docilmente e amorosamente a aristocracia intelecto-moral. Um dia, até lá, você irá se acomodar com a chamada democracia liberal, porque é o melhor que nós temos. É a melhor, sobretudo, para a referida elite aqui mencionada. Vejamos com que desfaçatez se diz um absurdo como esse, a título de conclusão, a partir do que foi colocado por Allan Kardec no artigo, no texto Aristocracia e Intelecto Moral, se apresenta essas observações, como se elas tivessem cabimento. Como eu disse na abertura, isso daqui não será alvo de questionamento, não será alvo de nenhum tipo de crítica nesse sentido. Por quê? Porque é hegemonicamente conveniente. Como eu já falei em outros vídeos, só é ideologia quando é dos outros. Quando é dos outros é ideologia, está fazendo uso político das palestras, quando é dos outros. Mas, quando convém, isso daqui passa batido e todo mundo aceita numa boa, beleza? Então era isso que eu tinha para dizer a partir dessa fala absurda. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, beleza? Até uma próxima, valeu!